também já fui como você, cheio de sonhos. Eu queria ganhar o mundo, ser livre. Foi quando, para fazer parte da galera, eu comecei a fumar maconha. Muita treta, muita treta, I can feel it. muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com a minha querida Laura Cristiana. Olá, ouvintes! Tudo bom com vocês? Pontualíssima Laura Cristiana. Ai, gente, perdão. Brasília tá tumultuando a vida de todo mundo, né, Laura? Eu te entendo. Não, aqui tá um clima, assim, de muita ansiedade, energia ruim, sabe? Tá todo mundo sugado, lascado. Então, por favor, dá um desconto aí. Ó, eu quero crer que isso tá acontecendo no Brasil todo. Vamos conferir aí. Então, em São Paulo, eu tenho o quê? Doutor André Escobar. Salve, treteiros! Vocês estão bonzinhos? Beleza, meu querido. Você concorda aí com essa afirmação de que o baixo astral tomou conta do Brasil todo? O baixo astral tomou conta do Brasil e a única alternativa é chamar a Xuxa. É, exatamente. Também acho. Mas hoje nós vamos falar de coisa boa. E para isso eu trouxe dois convidados especiais que vão ajudar a gente a dar uma respirada funda, né, nesses momentos aí de pânico. E nós vamos ter um debate aqui, que é o famoso debate quebrando o tabu, chutando paradigmas, que aqui é Treta Talks. E vocês já leram aí provavelmente no seu aplicativo ou no Treta, que eu tô falando dele. Nosso querido convidado aí já participou de vários episódios maravilhosos, Dr. Miro Rolim. Olá, pessoal, tudo bom? Dona Laura, senhor Ivo, senhor Escobar, tudo bem? Muito prazer. É tanta emoção que eu dei até uma desafinada no seu nome aqui. Vamos ver se eu consigo corrigir o pitch na edição. Não. Mas a gente teve o prazer aí de participar de um festival psicodélico juntos. É uma honra, né? Sim. Ter esses momentos aí de carnaval no meio da doideira do dia a dia. E a gente conheceu aí, eu tive o prazer de conhecer também mais um trabalhador operário aí da causa da redução de danos, um cientista da droga, Dr. Gabriel Pedrosa. Salve, galera, como é que vocês estão? Beleza, meu querido. Maratonei o justificando lá o que droga é essa. Agora eu tô com todas as informações aqui, jogando com regulamento debaixo do braço. Massa demais. É isso, meus queridos. O Treta Talks é um podcast aí sobre as modernidades e a gente já falou sobre drogas algumas vezes aqui na nossa pauta. De vez em quando. Mas muito mais do que fazer uma apologia eventual aí, incidental, talvez. A gente tá aqui pra debater esse assunto sem frescura, falar de coração aberto, chutar a hipocrisia pra debaixo do armário, do tapete, sei lá. E você pode ajudar a financiar esse movimento cultural assinando o Treta Talks no PicPay. A partir de R$ 4,20 por mês, você já incentiva, financia a produção desse podcast, que agora é semanal, e participa do nosso grupo secreto, que inclusive tem o pessoal da bancada, tem o Dr. Miro Rolim, e nós vamos convidar aí o Gabriel também, para ver se ele participa desse grupo maravilhoso de bastidores do Treta. Uhul. E hoje o papo aqui é redução de danos, mas eu vou propor uma dinâmica diferente aqui, antes de começar a conversa, que é o seguinte: você ouvinte, já viu aí que tem bancada repleta, estamos aí em 5 pessoas, Power Rangers, e cada um de nós está usando uma combinação muito particular de substâncias. Então você vai observar bem na voz da pessoa, nas respostas, no trejeito, no jeito de falar, e vai tentar aí matar depois
uma gincana do que droga é essa no Treta Talks. A gente vai pensar até num prêmio pra galera. Vamos distribuir o quê? Uma camiseta, uma assinatura. Vamos pensar em alguma coisa. Não. Mas pra gente vai ter essa conversa. Então, os senhores já usaram a droga aí? Todo mundo tá usando? Tá tudo certo? Tá faltando alguma coisa? Como é que é? Tudo consumido ou em processo de ser consumido. Mas não pode dar pista aí do barulho da droga no ar, né? Tem droga que faz barulho. Sem indícios. O bong borbulhando, né? Coisas estralando, crack. Porra, Miro, fazendo crack é sacanagem. Bom, eu não sei como é que vai ser o nome aqui. Eu queria fazer um super trunfo da droga, ou um adedanha da droga, mas tá mais pro amigo secreto da droga, minha droga secreta. A gente vai tentar adivinhar aí ao longo do episódio. Mas vamos falar aqui rapidamente sobre o trabalho dos convidados, né, obviamente. Eu tive aí nesse festival psicodélico Pulsar, e lá dentro tinha um stand de redução de danos, mais uma vez onde eu conheci o Miro e agora conheci o Gabriel. Eu queria saber de vocês como é que foi aí a experiência desse ano, os atendimentos. Cada ano vai se modernizando mais, né, o laboratório da droga ali, como é que falou, em metro dos entorpecentes. Como vocês analisaram aí essa última participação, que é um festival diferenciado, né, avançado, com drogas avançadas? Fala pra gente aí, o Gabriel. Então, eu acho que eu passaria primeiro a palavra pro Miro, pra ele explicar um pouco sobre como foram as impressões dele. Se você quiser falar agora, Miro. Olha aí, o pessoal já vai vendo que droga que esse menino usou, hein? Certeza. Não, eu vou dar algumas impressões minhas. É o seguinte, por incrível que pareça, né? E aí, a gente teve no Pulsar recentemente, ambiente de música. Você sabe que ambiente de música, né? É ambiente de droga. Então, a gente estava lá, mas eu vou dizer a vocês que eu fiquei surpreso com algumas coisas. A primeira coisa que eu fui surpreso foi que eu achei que esse ano os nossos atendimentos foram bem menos do que nos outros anos. Foi um consenso entre a equipe. Nós tivemos a foi muito de boa, né? De atendimento. E mesmo assim, dos atendimentos que fizemos, nós tivemos como podemos dizer, menos crise, os atendimentos menos em crise. A gente já teve atendimentos muito porrada, assim, muitos atendimentos muito críticos, assim. E esse ano teve alguns, eu tive que fazer alguns resgates, aquelas coisas, algumas pessoas passaram, né, um pouco mais ali, foram mais além, mas de uma forma geral eu achei que foi menor do que os outros anos. Eu posso até dizer depois porque o que eu acho isso. Uma outra coisa que eu acho também é que em relação às substâncias em si, esse ano a gente pôde perceber, por que pareça, não sei nem se a gente deve dizer isso, mas uma mudança em alguns perfis de substâncias e de uso. E isso de uma forma positiva. Opa! Eu faço uma avaliação extremamente positiva, tanto na qualidade das substâncias como no modo operante do uso das pessoas. Tudo isso eu acho que é consequência de um trabalho de redução de danos mesmo, que já vem fazendo há alguns anos, que as pessoas estão tomando conhecimento sobre modos de uso, sobre o que usar, acessar, por exemplo, reagentes em casa para testar suas substâncias ao fazer uso e ao comprar. Sabe, eu acho que essa cultura está começando a disseminar mais entre a população, pegando mais capilaridade e as pessoas estão tomando maior cuidado de si. Eu me lembro uns 4, sei lá, a primeira vez que eu fui no Pulsar alguns anos atrás, comparando com agora, para mim houve uma mudança muito grande entre a forma que as pessoas usam as substâncias. Então eu acho que isso tem a ver também. Passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem, né? O pessoal tá começando a perceber. Eu concordo muito com o que o Miro falou e aí eu aproveito para amarrar também, para dizer que eu acho que eu concordo absolutamente com tudo que ele falou. Foi uma festa que né, por mais que era um público, assim, relativamente grande, a gente não teve tanto trabalho, assim, em termos de atendimento quanto outros festivais com a mesma dimensão, né? E eu acho que o fato da gente ter feito, né, junto com o Prepart, aí, um parceiro nosso, as testagens e as substâncias terem tido, foram em grande maioria o que as pessoas esperavam ter,
né? Então as pessoas que levaram bala... Eu passei por essa felicidade, graças a Deus. Então, e grande parte das pessoas também, e isso é algo que vem se expressando de forma mais notável nos últimos anos, né? Os resultados têm seguido essa tendência de serem o que as pessoas esperam que seja. E eu acho que isso se reflete também nos atendimentos, né? Eu acho que tem uma correlação aí de testagens positivas esperadas e poucos atendimentos. Menos bad trip. Tem uma correlação e eu chutaria que tem uma causalidade também, porque muitas pessoas que vão lá para testar e veem que tem, sei lá, o MD na verdade é uma substância mais tóxica, sei lá, N-metilpentilona ou metilona em si, ou qualquer outra coisa, acabam optando por não utilizar aquela substância, ou às vezes descartar a substância, ou pelo menos fazer um consumo menor, mais moderado dessa substância. Então eu acho que isso também se reflete muito na hora na questão dos atendimentos, né? Então eu acho que foi muito positivo nesse sentido também. Eu posso dar o meu depoimento, inclusive, né, que quando eu conheci o Miro, eu testei o MD que eu tinha em 2016 e era metilona. E eu não consumi ele no evento, depois eu fui consumir só umas beiradinhas, acho que até passei dei de presente para outra pessoa dizendo, né, metilona, se quiser. Mas dessa vez eu testei o MD, era real. Inclusive tinha lá uma estudante da Unicamp fazendo o teste de saliva, né? Depois eu entrei no site e peguei meu resultado, que deu positivo para MDMA, ketamina, LSD, maconha e uma outra substância aqui que eu não vou nem pronunciar. Agora, o curioso é que eu não sei de onde veio a ketamina, né? Tem dessa também. Essas balas gringas tem de tudo hoje em dia, né? Que delícia. É que às vezes o teste? Que às vezes não é nem uma questão de terem adicionado ketamina, mas a ketamina pode entrar como um adulterante acidental, entre aspas, né? De você estar preparando o cara que tá preparando a droga ali, a pílula, mexeu com ketamina recentemente numa bandeja e aí tá usando a mesma bandeja para fazer a mistura da bala e aí acaba entrando como um contaminante, né? Mas existem casos também que é de fato acrescentado como contaminante, né? Os dois casos podem ocorrer. Excelente. Esse dado da ketaminas e outras substâncias que as pessoas não imaginavam no teste da Kelly, no trabalho da Kelly, foi muito comum, assim. Nós conversamos internamente e muitos exames, assim, deu algumas substâncias, algumas até bem perigosas, na verdade, mas de uma forma geral, deu aquilo que as pessoas estavam esperando, sabe? Quando deu alguma aditivada, como o Gabriel falou aí, ou porque como veio no saquinho misturaram, ou tinha uma pequena dosagem mesmo, só que o teste era muito eficaz, que pegava tudo, sabe? Então foi nessas condições, assim. E pra quem que a gente reclama quando dá uma alteração? Liga pro Procon? Não tem o Procon do Proerd, né? Manda uma carta pro Sinditraf? É isso aí. Só para mencionar aqui, a Kelly, que o Miro disse, é a Kelly Francisco da Cunha, né? Que junto com o professor Dr. José Luiz da Costa, tem esse projeto aí, que faz uma entrevista, né, com a pessoa nesse local, no evento em que eu fui, no caso, e testa a saliva. Eu fiquei com algodão embaixo da língua aí umas 3 horas, sem saliva por causa da boca seca da maconha, né? Mas deu certo aí, gabaritei. Uma rápida explicação do trabalho que ela está fazendo. Ela vai estudar toxicologia na Unicamp, né, na pós-graduação dela, doutorado. E, na verdade, ela está fazendo o primeiro trabalho no Brasil que nunca houve de mapeamento de substâncias em cenários de festas. Não só festas eletrônicas, mas festas universitárias e outros tipos de festas de rua. Então, a ideia é entender o que circula nessas cenas, né? Não existe nada disso no Brasil. É o primeiro trabalho feito dentro dessa perspectiva. Principalmente focando as substâncias misturadas e que podem trazer maior risco à saúde. Essa é a ideia. A ideia é ela tá pesquisando em várias festas, fazendo esse teste de saliva, onde ela coleta uma saliva, ela dá uma senha e um código, posteriormente a pessoa, depois de uma semana e pouquinho, entra na página da Unicamp, né, na página no site, e lá busca na toxicologia e vai pegar seu resultado. É um trabalho fodido, isso é muito bom esse trabalho, eu acho que é essencial, até pra gente entender o que está circulando no mercado e como a gente pode construir políticas de cuidado para essas substâncias que estão se rolando aí, né? A gente nunca soube no Brasil o que rola realmente aí nos lugares que nós estamos indo.
Exatamente. E a Kelly, assim como todo mundo que estava lá no stand, tinha um atendimento, né, fantástico, trocou uma ideia muito boa com a gente lá. São pessoas muito focadas aí na missão, né, como o Gabriel estava falando pra gente. E eu queria só saber aí do Escobar e da Laura se eles já tiveram essa experiência, né? Já testaram suas drogas alguma vez? Já fizeram algum exame para detectar alguma droga, antidoping? Eu nunca fiz, infelizmente. Só eu fui em festas, assim, festivais pouquíssimas vezes na vida. E eu nem sabia o que era redução de danos, nem tinha isso lá na época. Só sabia o que era dano, né? Danado. Sim, cara. E, assim, as outras coisas nunca. Na verdade, né, minha língua já tem um paladar, assim, apurado pra perceber quando a bebida é falsa. Mas também isso nunca me impediu de beber. Então. Botar você lá no stand pra fazer o teste da galera. A galera te dá um gole. Posso fazer. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história de teste, cara. Pra mim é novidade. Eu tô fora da cena tem um tempo, mas a única forma de teste que eu conheço é a degustação mesmo. Tamo junto aí, Laura. Nunca tinha nem ouvido falar. Com o tempo você desenvolve um sexto sentido, né? Você desenvolve um fator de a habilidade X-Men ali, né? Isso, exato. É meu superpoder. Sobre o Pulsar especificamente, alguém tem alguma história aí, que é alguma coisa que aconteceu lá, Miro? Cara, não, história, não. Gabi... foi uma festa muito tranquila, né? Eu acho que foi pode até ter chato, uma coisa né? ou outra, uma coisa ou outra pontual, mas acho que nada que entraria em detalhes, assim, até pra preservar um pouco Sim, isso é importante. Da identidade das pessoas, às vezes alguém tá ouvindo mas assim... eu passei por lá várias vezes e tava sempre tudo de boa, assim. Até Sim, o pessoal que sim. tava na, entre aspas, enfermaria, né, dando uma descansada, tava todo mundo tranquilo, ajudando vocês lá. Sim, aliás, isso é uma coisa que eu queria destacar, aproveitando que você tocou nisso, talvez isso até chegue a eles, mas eu queria deixar registrado aqui que a equipe médica, a equipe de resgate, os bombeiros, tá todo mundo muito de parabéns, porque a galera se preocupava a cada mudança de turno, ir lá, trocar ideia, falar, o turno quem tá entrando é eu e fulano, eu e fulana, então a gente tá aqui precisando da gente, só passar um rádio. Verdade, pessoal eu flagrei muito solícito. A galera muito solícita, a galera super alinhada com a redução de danos, muito interessada, sem moralismo. Então, assim, deixar registrado que a equipe médica, a equipe ambulatorial, os socorristas, tá todo mundo mais do que de parabéns. E eu espero que em futuros trabalhos a gente possa estar junto e que outras festas também possam contar com equipes de redução de danos e equipes como essa também que estão alinhadas com esse tipo de valores para tratar as pessoas que ali estão presentes. Aproveitando isso que o Bel falou, aí você falando da história, eu me lembrei de uma história de uma menina que estava trabalhando como segurança lá, a menina do corpo de bombeiro lá, dos bombeiros, dos vermelhinhos que ficavam lá. E ela falando que é o primeiro ano que ela trabalhava numa festa de música eletrônica e tal, e ao mesmo tempo ela estava surpresa com a quantidade de drogas que estava rolando, né? Que ela falou, mano, muita gente usando muita coisa, mas ao mesmo tempo ela estava surpresa com o fato de não ter brigas, o fato de não ter confusões. E mesmo algumas pessoas passando mal e tava gente lá que socorria e tudo mais, mas não era assim, porque ela era acostumada a trabalhar em festas tipo sertanejo, festas do interior da região de Minas. Ela falava, cara, toda noite que eu trabalho são inúmeras brigas, são pessoas puxando armas, são não sei o quê, são confusões, é morte e tudo mais. E aqui não, vocês estão aqui há 3 dias, eu não vi nenhuma briga, eu não vi nenhuma treta e não sei o quê. E ela ficou surpresa, porque ela disse, não, quando ela ia trabalhar nesse espaço, ela falou, olha, é um lugar que todo mundo usa substâncias e tal. Ela ficou, ai, meu Deus, vai ser um caos. E não, e ela ficou surpresa com isso, sabe? De não ter toda essa coisa que ela imaginou e que ela encontrava no ambiente do cidadão de bem, né? Do cidadão de bem que não usa drogas, que é briga, porrada, armas,
treta rolando. Com certeza. Faz a gente pensar o que é o cidadão de bem, né? E você falou nisso aí, eu lembro só do bombeiro salva-vida no Réveillós, que tava bem fumando um baseadinho, porque afinal de contas a lagoa batia na cintura da galera, né? Então, pra se afogar ali, tinha que estar mal. Eu acho assim, pelo menos no trato com vocês lá no festival, apesar de estar chapado o tempo todo, é sempre um limite entre o, digamos assim, o politicamente correto e a hipocrisia, né? Por exemplo, na hora que você tava indo fazer um resgate lá, eu te ofereci um baseado, mas sei lá, né? Podia pegar mal por algum motivo. Enfim, politicamente correto seria você não poderia aceitar o baseado? Ou até ajuda um pouco? Eu acho que tem formas tem formas diferentes de fazer uma leitura disso, né? Eu acho que aquele momento, pelo menos. Essa não é a pergunta mais focal. Acho que a pergunta mais focal, na verdade, é: você está bem para trabalhar? Você está bem para fazer o que você se dispôs a fazer, né? E eu tô, por exemplo, nesses festivais para ajudar pessoas. Eu tô nesse festival nesses ambientes para informar as pessoas sobre o uso de drogas, falar sobre substâncias psicoativas, falar sobre contexto de uso, falar sobre riscos de consumo, falar sobre estratégia de redução de danos e também fazer acompanhamento terapêutico de pessoas que estejam passando por dificuldades psíquicas decorrentes do consumo de substâncias. Esse é o meu trabalho, né? Essa é a minha conduta. Então, a pergunta mesmo eu estou apto a conduzir o melhor trabalho que eu posso conduzir? Então, acho que essa é a questão, né? Que vai muito além do uso de drogas, né? É o que eu falo para as pessoas. Se a gente quer falar sobre questões de uso de drogas, a gente não vai falar tanto sobre o uso da droga. A gente vai falar sobre desdobramentos, a gente vai falar sobre situações, sobre cenários, sobre contexto, sobre várias outras coisas que transcendem e interseccionam com o uso de drogas, né? Então, eu acho que vai muito além disso. Gabriel, você não acha que o consumo de alguma substância pode turvar a sua percepção de estar apto ou não no momento para prestar um socorro ou para fazer um atendimento? Depende. Depende da droga também, da pessoa. Uhum. Por exemplo, se eu pego um turno da madrugada, eu sei que eu não vou trabalhar bem se eu não tiver algum tipo de estimulante ali comigo, como por exemplo café. A gente leva uma máquina de café, a gente faz café, e assim, uso por substância psicoativa, café é uma substância psicoativa, por mais que os mais conservadores esperneiem, falando que não é a mesma coisa, falando que não cabe a comparação, etc e tal, o café é uma droga muito bem integrada culturalmente, graças ao capitalismo, porque é uma droga de produção, né? Uma droga que o proletariado usa para trabalhar, para desenvolver as funções e tudo mais. Ocasionalmente tendo um uso também social, né? De você convidar alguém para tomar um café, etc. Mas essencialmente é uma substância, uma droga para essa finalidade, para despertar, para dar ânimo, para reanimar os ânimos, né? Para você conseguir ali fazer as atividades que você quer se dispor a fazer, né? Então, por exemplo, o álcool e... Olha o álcool, olha o ato falho. É porque eu tô bebendo. O café é uma substância que me auxilia nesses momentos, né? De eu precisar ali de uma disposição maior. E eu, por exemplo, também sou tabagista, né? Então, é uma substância que eu tô tentando reduzir o uso, mas que em certas circunstâncias me ajuda ali como um estimulante para continuar desperto, para continuar... O baseadinho num momento daquele que você tá dentro de um festival, exatamente na área do chill out, que tá uma completa tranquilidade. Se fosse por mim, seria muito mais pra estabilizar, pra normalizar, digamos, a situação, entendeu? Uhum. É algo que me prejudicaria mais uma unha encravada, uma dor de dente, uma preocupação, entendeu? Meio que por aí. Cara, eu acho que depende muito do ângulo que você olhar isso, né? Se a gente tirar um pouco desse filtro moralista que as pessoas têm, uma pessoa, por exemplo, que tem um uso diário de cannabis, uma pessoa que fuma maconha todos os dias, às vezes diversas vezes ao dia, mas que, né, desenvolve um trabalho, acompanha um estudo, está se desenvolvendo ali de outras formas, às vezes ela está já operando dentro da normalidade dela, enquanto sob efeito de um baseado, né? Então, às vezes, uma pessoa que tem o hábito de fumar, deixar de fumar para uma atividade específica, onde ela desenvolveria normalmente sob efeito de cannabis,
talvez ela tenha um declínio do potencial daquela atividade, entende? Boa. Eu acho que para algumas pessoas pode ser, com certeza, maléfico, no sentido de usar e não conseguir desenvolver a atividade no seu total potencial, né? Sei lá, alguém que fuma antes de ir para a faculdade ou ir para a escola e aí não consegue prestar a atenção adequada na aula, ou que vai desempenhar um trabalho e aí se distrai facilmente porque está viajando nas ideias. Mas isso pode acontecer, mas assim, da mesma forma pode acontecer de uma pessoa fazer esse uso e se tornar ali mais criativo, ou desenvolver uma empatia maior para desenvolver um trabalho com pessoas que estão ali em situação de uso, né? Então, de novo, eu acho que não tem tanto a ver com a substância que é usada, mas de como a pessoa ali, o indivíduo, se relaciona com essa substância que está sendo consumida ou não, né? Eu acho que tem mais a ver com isso. Mas peraí, a relação não é só sujeito e substância, tá ligado? Acho que tem outros fatores que atravessam a questão tanto do uso como o sentido do uso. Que é o próprio ambiente, é o mesmo que você colocou, Ivo. É o ambiente, como é que eu tô anteriormente cansado ou não. É a questão de que como é que eu vou estar ali junto com as pessoas e como é que vai ser esse uso. O uso, ele nunca é um uso em si, tá ligado? Ele é um uso sempre atravessado por vários fatores. E a gente tem que considerar esses fatores quando a gente vai tentar entender esse uso. Boa. Eu queria só pra fechar esse bloco aqui do Respire aí, do stand de redução de danos na festa, que é uma coisa que eu, queria que tivesse em todas as festas, né, que fosse possível, até na festa junina aqui da igreja seria bom ter uma redução de danos. Nós também. Eu aproveitei, testei a droga, peguei informação, no dia que eu tomei o cogumelo, eu fui lá ver a tabela de interações de drogas pra ver o que podia, o que não podia, fiz o teste de saliva, ainda recarreguei o meu vaporizador, que é uma forma de redução de danos também, do cigarro. E ainda, podia oferecer drogas, né? Fiz amizade pra toda a equipe, só que ninguém aceitou, pelo menos não durante o expediente, né? Então vocês estão de parabéns, só me deixaram na mão que não acharam a Sonic Azul, foi vacilo. Essa Sonic Azul não existe. Rolou uma lenda aí de que a Sonic Azul é a melhor do momento. Mas enfim, tem um pessoal aí que estuda fazer um catálogo de balas, né? Classificar as balas e tal. Só que, cara, muda muito rápido. Assim que uma bala boa fica famosa, vem a série de falsificações, né? Então o pessoal já cria outra. Então o mercado tá muito criativo, né? Mas não dá pra catalogar, não. Você procurando a Sonic Azul, você acha o Mario azul, você acha exatamente. o Yoshi azul. Hoje em dia o negócio é LOLzinho, como é que é o outro lá? O Fortnite. O Sonic já era, mano. Tá sempre mudando. E posso aproveitar pra fazer um adendo? Essas coisas mudam, cara. Porque às vezes você tá com uma bala, sei lá, eu tô com a Skype azul. Aí 2 meses depois aparece uma Skype azul de outro fabricante que já não é mais a mesma Skype azul, saca? Então é isso. No mercado sem regulamentação, a gente não sabe o que a gente tá tomando, o que o pessoal tá consumindo. Então, dentro dessa dinâmica proibicionista, onde não há o consumo o controle de qualidade do que está sendo consumido, tem que pelo menos testar, né? Fazer a testagem com reagente para entender o que tá rolando. Excelente. Inclusive, estamos no momento na Skype azul, né? Não na droga, exatamente. Né? Inclusive. De certa forma. Quero ver você parar de fumar. Quero ver você parar de beber. Quero ver você parar de chorar. Quero ver você, seu corpo mexer. Bom, eu postei aí no Treta. Caralho. O apresentador que mais tosse no Brasil. Eu postei aí no treta.com.br a saga do Que Droga é Essa? Uma série aí didática, educativa, que saiu no canal Justificando, que por acaso eu já assinava, né? Pouco esquerdista. Uhul. E eu queria saber aí, queria que o Gabriel falasse pra gente. Ele já fez uma política aí, já elogiou o Corpo de Bombeiros e o Último Contratante. Mas eu queria saber, na verdade, de onde veio aí a ideia de fazer a série, como que foi, conta pra gente, resumidamente,
essa sua saga de se informar sobre todas as drogas? Eu quase fiz um super trunfo pra gente jogar. Nossa, cara, essa história eu acho que poucas pessoas sabem. Eu acho que, Miro, acho que nem pra você eu já contei de como surgiu, né? O Que Droga é Essa? Olha aí! Apunhalada pelas costas. Assim, o que aconteceu, né? Eu comecei a estudar sobre álcool e outras drogas por conta própria, depois que eu descobri que, né, era tudo uma grande mentira. E aí, conforme eu ia descobrindo o tanto de universo de informações que tinha sobre esse assunto e que ninguém nunca abordou isso comigo, eu naturalmente fiquei extremamente curioso e quis saber mais sobre uso de drogas, sobre proibicionismo, sobre redução de danos. A sua nerdice se manifestou desse jeito, é isso? Totalmente, em forma de 20 abas na internet, assim. Eu ia clicando, eu clicava na Wikipédia, eu via um nome novo, eu via um termo novo, via uma substância nova, eu já clicava, abria outra. Era um delicioso pesadelo, assim, de abas abertas, né? Então, começou nisso, assim, por conta própria. Eventualmente, eu praticamente fui adotado por uma mulher maravilhosa chamada Maria Angélica, que foi minha grande tutora de redução de danos. Eu ouvi a fala dela durante uma semana da psicologia na minha faculdade, e ela falava coisas sobre redução de danos em festa e tudo mais. E assim, eu me aproximei dela, mandei um e-mail, queria saber mais, e ela me colocou embaixo da asa e falou, é isso daqui, e ela me mostrou um monte de coisa nova, né? Então isso, eu sou eternamente grato pela Maria Angélica. E o programa Que Droga é Essa? Ele surge, cara, a partir de um evento da USP Talks, que era sobre cannabis, cidadania e alguma coisa, mas era uma parada assim. Um evento que plagiou o logo do Treta Talks, acho que isso deve ser registrado aqui nesse episódio. Pode ser uma questão, eu não sei dizer agora, mas tem a ver sobre isso, com isso, esse era o tema, e chamaram o Cripa, que é um cara aí do CBD, e o Ronaldo Laranjeira, que é um psiquiatra da Unifesp, extremamente proibicionista, e que eu já conhecia por meio de artigos científicos, por meio de colunas, de vídeos, de debates, enfim. E é um cara, né, bastante reacionário com as respostas dele e tudo mais, extremamente conservador. E eu fui nessa palestra. E, enfim, eu obviamente discordei de praticamente tudo do que foi dito, de tudo que saiu da boca dele. Fiquei bastante irritado. E a cereja do bolo foi que as perguntas que seriam direcionadas ao Dr. Laranjeira seria por meio de cartões. Eu não poderia pegar o microfone e fazer minha pergunta. Aquilo me deixou muito puto e eu saí com aquilo tudo indigesto, né? E eu pensei, não, isso está errado, velho. A gente tem que ter um direito de resposta, ter um direito de questionar e ter um direito de falar abertamente sobre isso, sem tabu e sem que essas coisas possam ser tidas como, de fato, a verdade absoluta. Porque o cara falou muita abobrinha, na moral. Eu acho que deve ter algum vídeo no YouTube disponibilizado. É um show de horrores. Assista se tiver estômago. Não há necessidade disso. Não tem mesmo. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu saí dessa palestra muito puto, e aí eu liguei para um amigo meu do Justificando, que era o Igor Leone, que na época estava no Justificando, falando sobre essa minha indignação, e falou, cara, a gente quer construir uma parada aí pra montar uma contranarrativa contra pessoas como essas. E aí a gente na mesma hora foi no estúdio, trocou ideia, ele falou que estavam buscando uma pauta dessas para integrar no Justificando, e eventualmente nasce o Que Droga é Essa, depois de mudanças no formato, né? Então inicialmente o Que Droga é Essa surge para dar respostas a pessoas como Ronaldo Laranjeira, mas eventualmente a gente viu que a gente na verdade pode fazer muito mais, né? Então nasce um programa aí pra gente conseguir explicar o que são essas substâncias psicoativas que as pessoas consomem, quais são os riscos, de onde elas vêm, por que elas foram inventadas, quais são as estratégias de redução de danos, enfim. E aí a gente montou uma primeira temporada que contou com 10 episódios, e a gente teve um feedback muito positivo da galera, o pessoal gostou bastante do formato, das informações, do roteiro, foi muito bom. E a gente fez cobertura também da Marcha da Maconha. E até esse momento é isso que a gente tem, mas eu já, inclusive um pouco antes desse podcast começar,
eu já tava montando o roteiro de um dos episódios da segunda temporada. Então, em breve, a gente tá chegando aí com novidades. Spoilers, olha aí. Spoilers, então, em primeira Quer mão, dizer que hein? você ficou tão bolado com o cara que você criou uma série de vídeos pra responder pra ele, é isso mesmo? Isso, o cara me inspirou. Cara, eu falo pras pessoas que um dia eu quero chegar na frente do Ronaldo Laranjeira, apertar a mão dele e falar, cara, obrigado. você me inspira. E aí eu vou mandar a série pra ele. Eu acho que ele vai ficar bem bolado, assim, mas é isso, né? O cara, ele adota esse tipo de discurso e esse é o tipo de resposta que a gente pode dar, né? Então, sim, ele foi, de certa forma, uma inspiração, assim, pra construir esse programa. Irônico. A internet, a humanidade é movida pelo ódio, né? É o que a gente tá vendo aí. Eu não tô com ele, não. Eu daria um fogo nele. Não, mas é que assim, você sabe aquela parada passivo-agressiva? Sabe quando você olha nos olhos assim e fala, você me inspira, e aí você passa o canal, ele vai ficar boladão, ele vai ficar vermelho do jeito que ele fica em toda fala que ele faz e ele é combatido, assim. Lembrando sempre que o ouvinte tá tentando detectar aí a droga que cada um tá usando. Mas, ô Gabriel, eu queria falar o seguinte, você virou aí, já tá, a primeira temporada já tá estabelecido, você é o Felipe Castanhari da droga. É quase uma nostalgia especial ali. Mas eu quero saber quando é que o seu nostalgia vai virar manual do mundo. Eu quero saber quando que você vai botar uma droga na tela, fazer igual o canal Drugs Lab, né? Fazer uma versão brasileira aí, de experimentações e tudo mais. Rapaz, olha, primeiramente é uma grande honra ser comparado com o Castanhari, porque o cara faz uns vídeos absolutamente incríveis. Eu gosto muito do formato dele. Depois eu peço desculpa pra ele. Não se preocupa não. Espero que não pegue mal pra ele, mas eu sou muito fã do formato dele. Eu gosto bastante da forma como ele conduz. Eu tô esperando nostalgia maconha ainda, né? Mas tudo bem. Olha só. Todo mundo esqueceu, Ivo. Eu gosto muito do Drugs Lab, pra quem não sabe, o Drugs Lab é um canal onde existe acho que são 3 ou 4 pessoas que fazem uso de substâncias e gravam esse uso, medindo batimentos cardíacos, medindo temperatura do corpo, fazendo algumas atividades pra ver se há diferença no comportamento, nas ações, e eles são financiados pelo governo holandês pra fazer esses vídeos. Então eles recebem incentivo governamental pra fazer esses vídeos que são vídeos de redução de danos, porque eles falam, antes de consumirem, eles falam sobre os efeitos, eles falam sobre os riscos, eles falam sobre tudo isso, fazem o consumo e aí descrevem o que eles estão sentindo, o que eles estão vendo, o que tá se passando. Então assim, isso pra mim, cara, puta trabalho da hora. Seria incrível fazer isso no Brasil. Galera, mas é isso, conjuntura política. Fala, Miro. Mas vocês não estão lembrando que aqui no Brasil já existia um canal desse, assim, de um maluco que ficava usando drogas e filmando, cara? Eu me lembro muito de um que ficava fumando pedra, cara. É verdade, já teve isso mesmo. É que geralmente o canal roda, né? Não, o canal rodou. Ele fez algumas substâncias, poucas substâncias, mas depois rodou, assim. Mano, isso faz uma cota, cara. Eu acho que até anterior ao Drugs Labs, por sinal. Eu vou procurar e depois eu jogo aí. Se a gente for parar pra pensar num canal que siga um formato do Drugs Lab, né, de um uso de drogas filmado e tudo mais, acho que não rola aqui no Brasil, porque o vídeo vai cair, ou vai rolar algum tipo de perseguição pessoal, ou vai rolar algum tipo de ação judicial. É muito mais complicado. Mano, na Holanda os caras são pagos pra usar drogas, explicar de droga. Mano, é utópico, saca? É utópico. Aqui no Brasil, o canal 12 já tá aí com alguns problemas, né? O Me Too teve que prestar depoimento, a gente acompanha. Exato, entendeu? Exatamente. Tomazinho já rodou também, todo mundo já rodou. Tomazinho eu acho que inclusive perdeu, tipo, o computador e o celular, saca? Isso. Então, assim... Eu dei uma grana na vaquinha do Tomazinho ali. A puta dor de cabeça, entendeu? Então, assim, se a gente for fazer isso, só se a gente for fazer a partir de outro país, em outro lugar, pra garantir aí uma segurança, entendeu? Então aí fica a dica também, se alguém quiser patrocinar esse tipo de trabalho, eu tô à disposição. Sem querer falar sobre o óbvio, né? Mas só lembrando que se você entrar no YouTube, por exemplo, tem canais falando sobre drinks, como fazer drinks, como experimentar drinks, lançamento de drinks. Então a questão não é a proibição das drogas, né?
é que droga é proibida, né? Um beijo aí pro Bebida Liberada, Aham. já que a gente, né, tá nessa cultura do álcool aí, por que não? Um abraço pro Open Bar. Isso aí. Mas você falou aí de contexto político, Miro. Eu queria, aliás, não sei mais se foi o Miro ou o Gabriel, então você já toma nota aí, ouvinte, pra depois dizer que droga eu tô usando. Como que fica aí, vocês militantes políticos aí, já que o trabalho com redução de danos é um ato politicíssimo, e essa nova era Bolsonaro? A gente tá tendo uma intensificação às drogas, teve aí a questão das internações compulsórias em instituições missionárias e a polarização muito intensa do debate aí, de todos os debates, né? Então, se você tentar, de repente, falar de redução de danos, você praticamente está contra o país, você não ama o Brasil, o Sérgio Moro e o Bolsonaro, então... Como que fica essa situação de vocês aí? Tá mais difícil ultimamente? Cara, então, são muitas coisas, né? Se a gente for falar sobre política de drogas hoje no Brasil, é extenso pra caramba esse debate, mas eu quero pegar 2 pontos que eu acho que é importante pra gente discutir. 3. Primeiro, vocês viram a nova campanha que foi lançada recentemente sobre... O maconheiro com a bunda presa. O rabo preso. Né? Que é o tema, você nunca será livre se escolher usar drogas. Nossa, péssimo. Fica com o cu preso no ó. É, né? É isso. Mais uma vez, ele demonstra a incapacidade do governo, do poder público, de ter outros olhares para essa questão do álcool e outras drogas. Mostra uma linguagem superficial, rasa, equivocada, reproduz tudo aquilo que já foi usado e não deu certo durante 30 anos aí de campanhas, né? Só reforça os estigmas, reforça a ideia do usuário como uma pessoa perdedora, incapaz de tomar decisões, incapaz de ter autonomia de si mesmo, né? E só reproduz equívocos. Então, isso é a primeira coisa que eu quero colocar. O governo brasileiro, na sua atual política, pautada principalmente a partir das ideias do senhor Osmar Terra, olha equivocadamente o que é o fenômeno das drogas. Agora, por trás desse equívoco, não é necessariamente burrice. Na verdade, existe uma questão intencional muito grande. A maldade aí. Se a gente for olhar pelo projeto político, na verdade, do que o Bolsonaro está querendo implantar, né? E ele vem implantando, que vem de acordo com políticas internacionais de repressão, de autocracia, de neofascismo, governos de autoritários, nós precisamos de ter um inimigo sempre para combater. O discurso de inimigo do comunismo não vai colar muito no Brasil, já cansou já. É porque nós temos um governo comunista... Porra, não vai? Já tá colando pra caralho. Eu acho que esse discurso vai cansar, cara. Acho que vai descansar, logo menos. E a gente eu concordo. E a gente vai precisar de inimigos mais reais. E as drogas são ótimos inimigos, sabe? A droga, ele tá realmente na esquina da casa da tiazinha evangélica, na quebrada. Os pretos, sabe? Né? São ótimos inimigos, né? Lógico. Aí entra totalmente a população preta. Então, eu acho que agora o governo ele está focando na questão aí da reforma da Previdência e tal. E logo mais, ele vai precisar, para continuar esse governo de eterno combate, de eterna guerra, um governo que precisa de um inimigo existente, ela vai construir inimigos internos, que é uma ótica da nova política internacional, ter inimigos internos para se combater. Eu acho que a questão das drogas ela vai voltar futuramente muito pesada, saca? Principalmente da política de comportamento e da política geopolítica. As drogas, ela movimenta capital político e movimenta capital econômico, muito grande, né? O governo ganha, os políticos ganham com a guerra de drogas. A questão da internação é uma questão, sim, muito importante, mas ali na internação, quanto é que se mobiliza de capital econômico pró-polícia que vai manter essa suposta ordem do Estado? Com certeza. Quanto nós movimentamos de capital econômico para a política de salvação desses jovens, dessa população? A gente induz uma ideia de que todo usuário é um usuário problemático, e que é uma mentira, porque usuários problemáticos é uma pequena quantidade, na verdade, a grande maioria de pessoas são usuários que não são problemáticos, que levam a sua vida muito bem aí, vindo de nós aqui, que está aqui conversando. É verdade. Cria essa ficção de que todo mundo é problemático, todo mundo precisa ser só resgatado e fica com o cu colado na parede. Não. É assim. Na verdade, o que por trás é um movimento de dominação das periferias e dos grupos indesejados. E para isso eu preciso de inimigos. Então, quando eu olho a atual política de drogas e eu olho, por exemplo, o pacote de anticrime do Moro, eu faço uma relação direta na ideia de que você está agora fortalecendo os mecanismos de repressão, né? Reduzindo os mecanismos de cuidados
como a rede de saúde, reduzindo e aumentando, na verdade, as instituições de internação e de tirada da sociedade dos indivíduos. A gente agora vai fazer isso com os drogados, daqui a pouco a gente pode fazer muito bem com os gays, saca? Pode fazer com os pretos da quebrada, com as mulheres grávidas, com as mulheres que a gente não considera adequadas para a sociedade. Então, a gente começa ampliando os estados, os corpos sociais não adocicados, os corpos rebeldes. Agora as drogas, mas eu acredito que as coisas tendem a piorar um pouco mais. As leis, elas não são aí um indicativo do certo e errado, né? Ele, na verdade, é uma forma de manutenção de privilégios. As pessoas que hoje usam substâncias, como o Miro disse, como é sabido aí academicamente, cientificamente, a maioria das pessoas que fazem uso de substâncias não desenvolvem um uso problemático, né? Vide as pessoas que estão aí nos bares, tomando suas cachaças, suas cervejas, se divertindo. Tem uns 50 gritando aqui na minha janela, não sei se tá escapando o som ou não, mas eu acho que tem droga aqui nesse quilômetro quadrado. Não tô captando no áudio, mas é isso. Algumas das pessoas não vão ter um uso muito saudável, mas a maioria provavelmente tem uso saudável. Churrasco de família, que as pessoas estão fazendo uso de álcool e estão bem. Vira e mexe, tem um tio, uma tia ali que tem um uso um pouco mais extrapolante, mas a maioria dos membros da família não tem uso problemático. Então, assim, a maior parte das... E a gente está falando do álcool, que é uma das substâncias, de acordo com o estudo do David Nutt, é uma das substâncias com maiores danos ao indivíduo e a terceiros, né? Ela é mais problemática do que todas as outras drogas juntas, né? Até porque ela é a mais consumida. Nossa, gente, completamente. O álcool é, de acordo com, não apenas esse estudo, mas outros estudos, é uma das mais danosas. E mesmo assim, o álcool é uma substância onde a maior parte das pessoas que fazem uso não desenvolvem uso problemático. Então é um grande equívoco a gente fazer esse tipo de afirmação, a gente ter campanhas como essa, falando de forma exagerada, de forma descarada, assim, não, porque você vai fazer uso de drogas e você vai se tornar um dependente, você vai ter problemas e, sim, na moral, a gente já não é dessa forma, as pessoas fazem uso de álcool, fazem uso de maconha, sabe, não tem problemas, estão aí, toma seu café da manhã, bebe um cafezinho, toma um chá, fuma um chá, toma álcool, usa LSD, usa MD ocasionalmente em alguma festa, não desenvolve uso problemático. E a melhor forma de evitar seria, pelo menos, falar sobre isso, né? Não, exatamente. A informação é a maior redução de danos. E assim, além disso tudo, a gente ainda tem que fazer o levantamento do recorte socio-racial, que é assim, né? Pessoas como eu, por exemplo, que eu não sou negro, eu sou um homem, eu sou cis, eu sou hétero, eu tenho um perfil que, assim, se eu for abordado na rua e tiver ali comigo alguma substância ilícita, alguns gramas de maconha, ou sei lá, um LSD, um MD, alguma coisa, eu posso até ser levado para a delegacia, eu posso até ter que assinar alguma coisa, o cara pode até tentar me fichar como traficante, mas, cara, não vai conseguir, entendeu? Porque é outro... A gente tá falando aqui de privilégios, a gente não tá falando de um adolescente, um preto da periferia que foi pego com X gramas de maconha ou X gramas de cocaína e que acaba pegando 5 a 15 anos de prisão por tráfico de drogas, por causa de algumas gramas de droga, saca? Então, assim, esse tipo de legislação proibitiva, que vai se tornando cada vez mais coercitiva, cada vez mais proibitiva, ela, assim, apesar de aumentar um pouco os riscos para pessoas como o meu perfil social, ela aumenta drasticamente os riscos para pessoas de outro perfil social, com outras questões de vulnerabilidade, que estão aí fazendo uso de drogas e que vão muitas vezes ser apreendidos como traficantes, né? Basta a gente ver aí as estatísticas que a gente já tem, levantamentos que a gente ainda tem, da população carcerária, né? De quantas porcentagens a mais de negros tem em relação a brancos, mais ainda se a gente estiver falando de mulheres pretas, né? De mulheres pretas que são encarceradas, porque às vezes estão ali, às vezes passando substâncias ou fazendo uso de poucas substâncias e o marido já está preso por tráfico de drogas e a mulher fica sem sustento. Enfim, eu rebosteio. Resumão, enquanto a gente tiver uma política proibicionista e uma política que é desigual com uma população sobre a outra, não vai melhorar a questão do uso de drogas, não vai melhorar a questão do tráfico de drogas, não vai melhorar a questão de violência policial, de violação de recursos, de violação de direitos humanos.
E é isso, o problema vai continuar, a gente vai continuar enxugando gelo, enxugando sangue, e a gente não vai chegar efetivamente a uma solução satisfatória. Eu só queria fazer um complemento que eu acho que é muito bem que o Gabriel colocou, perfeito, é que mesmo se a gente luta por uma legalização, como todos nós aqui lutamos, pela uma descriminalização das drogas, regulamentação de mercado, né? A gente tem que pensar um pouco mais à frente. A gente não tem que pensar só isso, a gente tem que pensar realmente para uma sociedade mais igualitária, de lei. Toca internacional! Toca internacional! E de que proporcione a redução do racismo, assim, que a gente luta pelo fim do racismo, porque não adianta a gente legalizar as drogas e apenas um recorte social ter acesso a drogas de qualidade, enquanto toda a galera continua na biqueira com drogas ruins e sendo perseguido pela polícia, tá ligado com o lance? Total. Então, a gente entende que, vamos legalizar as drogas. E quem vai ter acesso a essas drogas? Quem vai poder comprar? Quanto que vai ser essas drogas? E quem vai vender, né? Quem vai vender? Com quem vai manter a cadeia de mercado e de produção? Mano, a gente tem que, na verdade, lutar por uma mudança estrutural, saca? E não somente do acesso à substância, mas estrutural para que as pessoas, principalmente as pessoas, não sejam criminalizadas pelos seus usos. Eu, particularmente, luto muito mais pela descriminalização dos usuários do que pela descriminalização das drogas. Para mim, é mais importante que os usuários sejam descriminalizados. Porque não adianta descriminalizar as drogas só porque uma parte da população vai ter acesso a elas. Senão vira só uma manutenção de privilégios, né? Com certeza. Enquanto isso, o Playboy vai na festa, tem até laboratório pra testar a droga dele, né? Tipo isso. Mas olha só, eu não gosto de falar de problema, não. Eu gosto de falar de solução, tá? Treta Talks tem que terminar numa vibe otimista aqui. E eu queria saber de vocês como que vocês enxergam, então, o cenário perfeito. Vamos passar por cima, vamos crer que a gente vai ter um contragolpe aí, né? Na verdade, uma resposta a essa onda reacionária vai vir também com novos movimentos, já estão acontecendo. E qual seria, baseado aí no que se vê em outros países e no que está acontecendo no Brasil, ou que pode vir a acontecer, quais seriam os melhores modelos? Às vezes, quando eu falo que tinha que ter crack no postinho de saúde público, as pessoas brigam comigo, mas vocês compartilham comigo, né, dessa visão. Sim, totalmente. E testado, crack testado. De boa qualidade. O que eu acho, assim, se a gente vai pensar no modelo de regulamentação, até pensando no que a gente estava falando anteriormente, a gente tem que pensar em reparação histórica, né? A gente tem que pensar nas pessoas que já foram presos injustamente por tráfico de drogas, porque assim, os grandes traficantes raramente são presos, entendeu? Essa galera aí que tá transportando cocaína no avião das forças aéreas, esse pessoal que tá transportando quilos e mais quilos de cocaína de helicóptero. Mano, você viu que foi preso $500 milhão, acho que $1 milhão de dólares, se eu não me engano, num navio daquela... Como é o nome? Agora me fugiu. A vinhetinha do Bob Marley. Puta, daquela empresa que de um banco internacional esses dias, vou procurar aqui. Desculpa, que tava no container, tava tipo dentro dos negócios de container, assim, dos vãos do container. Uhum. Eu acho que eu vi essa parada aí. Eu tava lá. Isso, né? Essa galera roda com quilos e mais quilos e toneladas de cocaína e, assim, não são presos. Quantos que passam? Dizem que para cada container que é apreendido, sei lá, umas 10 passam. Então, assim, esse tipo de tráfico, ele é pouco coibido, ele é pouco pego. Mas quem roda é o quê? É o preto periférico da favela que tá ali girando o mercado de drogas de forma focal, e essas pessoas são presas e não faz absolutamente nenhuma diferença no mercado, porque é um vácuo que é facilmente preenchido. Então, assim, se a gente vai pensar numa legalização, a gente tem que pensar de formas que a gente consiga fazer uma reparação histórica, né, da gente consiga pegar essa população que hoje está na frente aí desse mercado ilícito, tem uma oportunidade de, às vezes, ter uma profissionalização, que seja um curso, sei lá, a gente vai começar com descriminalizando a maconha, então cursos de plantio de maconha. Ressocialização do pessoal que foi preso. Exatamente. Profissionalizante de colheita. Limpar a ficha. O Jay-Z, recentemente, ele tava aí pegando aí... ele acha que estava criando uma marca canábica, ele está entrando para o mercado canábico e ele vai contratar pessoas que passaram pelo sistema penitenciário por uso de drogas para trabalharem nessa empresa dele.
né? Porque tá sendo uma forma dele conseguir ajudar essas pessoas que é isso. É o mínimo, o cara tava né? vendendo maconha, tava vendendo droga, e aí você prende a pessoa, você tira a possibilidade de uma reintegração no mercado de trabalho, porque o cara tá fichado, agora não vai ter a mesma oportunidade, e aí ao mesmo tempo tá sendo cobrado pra ser uma pessoa produtora da sociedade. O que é totalmente contraditório. Então, se a gente tá pensando em legalização, a gente tem que pensar nessas pessoas também. E uma malandragem do Jay-Z aí que o pessoal do tráfico já são comerciantes testados, né? O pessoal tem experiência no currículo. E diga-se de passagem, a grande maioria do pessoal pego no sistema carcerário brasileiro, né? Então, a gente não tá falando de pouca gente. A gente tá falando da estúpida maioria da população carcerária. Uhum. Exatamente. Só pra lembrar, o navio que foi preso semana passada foi preso com o equivalente a $1 bilhão em cocaína. Nossa. E pertence a JP Morgan, aquela empresa que ficava dando nota pro Brasil se o Brasil tá bom ou não de investimento, sabe? Eles estão bem de cocaína, né? Imagina como essa nota é dada. Os caras cheiram a purinha de cada país e vai dando a nota, né? Agora, a reunião deve ser um barato, bicho. Opa! Sobre essa ideia do que eu acho que o Gabriel colocou muito bem, né? Sobre o que a gente pensa contra a legalização, eu acho que é isso. A gente tem que ter políticas reparativas, né? Restaurativas, na verdade. Só um parênteses, Miro. Quando o Gabriel falou de reparação histórica aí, eu já imaginei a legislação dando a exclusividade da produção de maconha pros índios, né? Pra FUNAI virar a nacional de maconha, com monopólio do mercado. Isso que é reparação histórica. Não. Pra FUNAI virar FUMAI. FUMAI. Mas a maconha não é trazida pelos índios não, viu, galera? Desculpa a minha ignorância, é porque era o cigarro índio, né? Eu fiquei Mas então, eu acho que é isso, tem que ter uma restauração. Tem pessoas no Rio, por exemplo, acho que tem aquele vereador, que é o 5, como é o nome dele? Renato 5. Renato 5. Ele tem uns projetos muito interessantes, que ele discute essa cadeia produtiva, então eu acho que é bom a gente olhar já algumas propostas que estão rolando aí. Mas, eu acho que o grande problema dessas propostas é que ela exige que tenha uma mudança estrutural muito grande para que ela seja efetiva. E aí eu fico pensando até que ponto quando que vamos conseguir isso, né? Isso vai ser bem complicado. Porque as propostas mais realistas que nós temos agora para a legalização das drogas, elas não tratam dessa questão de políticas restaurativas. Ela foca muito mais no mercado. E aí, para mim, é uma questão, a gente deveria ampliar essas discussões. Eu acho que a gente tem que, sim, legalizar todas as drogas o mais urgente possível. Uhum. Devemos descriminalizar os usuários o mais urgentemente possível. Criar essas políticas restaurativas, né? Por exemplo, se a gente vai legalizar o plantio da maconha, que tal oferecer como forma de trabalho de quem foi preso ou de quem está sendo preso no plantio e no mercado de venda? Eles conhecem muito bem, mano. Então, mão de obra especializada, né? Exatamente. Então, acho que é importante a gente pensar dessa forma. A gente pensar, sim, em políticas restaurativas econômicas para quem teve sua vida destruída por ser preso. Essa coisa que o Rafael falou, que é muito importante, porque eu que trabalho com população de rua... O Rafael? Desculpa, o Gabriel. Quando uma pessoa tá lá, marcada, que foi usuário, que passou pelo sistema prisional, mano, é uma marca indelével, sabe? É uma tatuagem na cara, né? Bicho, nunca vai sair da vida dele. Ele vai entrar no mercado ilícito de trabalho, ele nunca vai conseguir um lugar de sociedade. Ele sempre vai ser visto dessa forma, desconfiado, como sendo um marginal que pode te causar alguma coisa. Então, quando a gente vai pensar em leis, a gente vai ter que pensar em mudanças do olhar social sobre as questões. Porque a gente tem que mudar as leis, mas temos que mudar o nosso olhar também, né? Porque não adianta mudar uma lei se o olhar de preconceito, de discriminação e de estigmas permanece. Então a gente tem que lutar assim, por uma sociedade legalista, temos que lutar por uma sociedade antiproibicionista, temos que lutar por uma sociedade com menos preconceitos, estigmas e exclusões sociais, uma sociedade que tenha redução de danos em todos os lugares, não só na fecha-rede que puxa uma bica, mas no postinho de saúde da esquina, da UBS, na escola, lá no baile funk, saca? No baile da quebrada, temos que lutar por uma sociedade que a gente proponha uma ideia de redução de danos, não só como uma ação, mas como uma forma de pensar nossa relação com o mundo e com as drogas. Então a gente tem que lutar por isso. A gente tem que lutar pela legalização. Temos que legalizar as drogas urgentemente, mesmo que o atual governo seja um imbecil e que ele vai lucrar com o proibicionismo. Não podemos arredar o pé, não podemos nos deixar submeter a paranoias e medos, que são medos reais, reconheço.
mas precisamos sim ter um posicionamento político muito forte. Acho que quanto mais formos políticos no nosso centro, mais nós conseguimos espaços de atuação e levamos a palavra sagrada do nosso querido Bob Marley para frente. É isso aí. São questões, assim, pra gente que tá no podcast, pessoal que tá ouvindo, é uma questão aí de repente, uma vulnerabilidadezinha, de ser abordado na festa, doidão. Mas pra muita gente, né, tem uma amiga minha aí que me pede umas dicas sobre CBD, que ela tem fibromialgia. Ela, porra, nenhum remédio funcionou, só a porra do CBD. Então agora ela tem que traficar, mano. Ela tem que receber de nego que tá correndo um risco também, sabe? Então é um negócio pra ontem de ser debatido. E uma urgência social que não se fala porque existe um lobby muito forte contra, né? Eu queria saber as considerações aí finais de vocês antes da gente despedir com a arroba. Eu acho que é isso, né? Acho que o Miro conseguiu fazer juntar muito bem tudo isso que a gente falou. E a gente precisa legalizar todas as drogas o mais rápido possível, pensando em conjunto a isso, a políticas também que abordem um tema com crianças, com adolescentes, com jovens adultos, sobre o uso de substâncias, né? Porque também não adianta só legalizar, a gente tem que pensar também em estratégias de educação sobre o consumo e sobre os riscos de consumo de substâncias. E também enfraquecer um pouco aí esse lobby de bebidas alcoólicas, porque tá demais esse monte de propaganda, tá demais esse monte de patrocínio a grandes eventos festivos, e se tem alguma substância que tá tendo epidemia hoje em dia, o que mais se aproxima disso é o uso de álcool, que tem crescido aí de forma bem alarmante. O cigarro caiu, mas o álcool disparou, né, nos últimos anos. Porque enquanto com cigarro a gente reduziu aí o alcance de propagandas, a gente a gente restringiu lugares onde pode ser consumido. Com álcool a gente tem aí festa open bar. Caralho. Exato. É verdade. E com álcool a gente tem festa open bar, a gente tem propagandas endossadas por celebridades, a gente tem empresas de marca de cerveja patrocinando grandes mega eventos, né? Então, a gente tem um orgulho nacional, né? A Ambev, essa empresa maravilhosa. Pois é, então a gente tem que repensar nossa política de drogas, tanto em questão da legalização e do controle do uso dessas substâncias, quanto também da parte de como que a gente está educando nossas crianças, os nossos jovens e os adultos também sobre o uso de substâncias. Excelente. Laura Escobar? Eu tava aqui pensando que é engraçado que parece que a gente muda o tópico às vezes, mas tem as mesmas discussões que a gente já tinha, sei lá, 20 anos atrás. Vocês lembram que um tempo atrás as marcas de cigarro patrocinavam tudo? Tinha festival, tinha show, tinha propaganda, esporte, tinha absolutamente tudo. Gente, eu tenho um LP do cigarro Hollywood, só com as músicas da época. Gente, existia roupa Hollywood, é bom que se diga, cara. Existia marca de roupa. Deus me livre. Hoje a gente fala que é importante rever esses conceitos para algumas outras substâncias. Eu acho que está certíssimo, mas acho que talvez seja um processo de evolução, que sim, a gente tem que dar alguns passos nesse sentido, mas eu acho que é um caminho natural, na verdade, né? Não é nenhuma mágica aqui que a gente está falando. Total. A vontade popular tem que ser sempre muito grande para enfrentar o lobby econômico, né? Como uma pessoa aí que já sofreu de vários dos malefícios da bebida alcoólica, né? Tem que acabar a festa open bar, tem que acabar o corote também, porque não tem a questão de que é proibido o cigarro mentolado porque incentiva os jovens a fumar? Por que pode ter a bebidinha com gosto, né? Eu sou contra. Não mexa no meu mentolado. Não. Te vira. E também eu acho que o ProErd tem que ser o programa escolar de redução de danos, porque se eu soubesse Olha aí, de tudo que eu sei... Nem precisa mudar a sigla. Que se eu tivesse aprendido tudo que eu sei hoje na 4ª série, minha vida tinha sido diferente. Então, vamos pensar aí a respeito. Eu concordo em parte com o que vocês falaram em relação à questão do álcool. Eu acho que a gente tem que, normalmente... Todos os dados que tem recente falam do aumento do uso do álcool entre jovens, a gente tem que ter cuidado. Mas eu vejo, mais uma vez, que se a gente começar a criar culturas proibicionistas, é isso aí. A gente vai ocorrer o mesmo problema que nós estamos discutindo aqui. A consequência cai sobre os usuários.
Então os usuários são os mais prejudicados com isso. E eu vejo muito isso com as pessoas que trabalham, com os alcoolistas. Os alcoolistas também eles são prejudicados pelo os estigmas das substâncias. Eu acho que a gente não tem que proibir drogas, seja ela qual for. Nem o corote azul e nem o crack. Nem o mentolado, por favor. Nós devemos construir políticas de informação e pensar o acesso regulamentado das pessoas às substâncias. Acho que a ideia não é proibir que as pessoas usem as substâncias, é que as pessoas saibam o que a gente está usando, como está usando e qual o sentido dos seus usos. A gente tem a experiência do tabaco, que acabou de falar aqui, que foi uma experiência que o Brasil hoje é exemplo no mundo inteiro, que reduziu absurdamente assim, os seus problemas com o tabaco através de informações de algumas outras políticas, sabe? Como evitar a comunicação. Eu acho que dá pra gente lutar pelas drogas sem criminalizar outras, tá ligado? Eu só penso dessa forma, assim. Se todo mundo se organizar, dá pra todo mundo ficar chapado. Eu queria só fazer uma retratação, porque Miro, voz da razão, e talvez eu tenha me expressado muito mal. Eu realmente não acho que a gente tenha que dificultar o consumo de absolutamente nada. Eu não acho que a gente tenha que tornar as coisas mais estigmatizadas, porque isso é exatamente o contrário do que a gente precisa. Só que existia algum tempo atrás um cenário de glamorização do consumo do tabaco, por exemplo. Total. Exato. Imagens como o cowboy da Marlboro, o comercial clássico do Hollywood, que o cara subia a montanha, chegava lá em cima assim, de um Hollywood, são coisas que criam uma imagem na cabeça das pessoas de glamorização. E isso eu acho que é um perigo. Hoje é um baseado, né? Do Netflix. Então, eu acho que isso é um perigo. Eu não acho que nada tenha que ser dificultado, até porque cada um sabe muito bem como toca a sua vida e todo mundo tem que fazer o que acha que tem que fazer. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado também para não transformar as coisas num cenário tão banal que pareça atrativo só por ser atrativo. Sim, concordo. Para isso, a redução de danos é a peça central aí, pelo menos, nessa estratégia. Boa. Falamos com as pessoas certas. Toda vez que a gente fala desses assuntos aqui, eu fico muito emocionada, velho. Eu não sei, eu acho que eu ainda não trabalhei o auto-perdão, sabe? Meu Deus, eu acho que... Com certeza. Peraí. Eu nunca trabalhei o auto... agora foi pra fora. Eu tô emocionada, desculpa. Você tá no arquivo confidencial. Ô, louco, bicho! Essa fera aí, meu, todo mundo tá com tudo Talks. Eu nunca consegui me perdoar, entendeu? Das coisas. Por que você acha que você não merece o seu perdão? Eu não sei, eu tô tentando trabalhar na terapia, mas sei lá. Acho que a surra da velha, assim, foi o pior, né? Tipo, o pior, entre aspas, o mais humilhante em público. E aí eu fico sempre, tipo, gente, tem dia que eu sonho, sabe, que tá acontecendo. Eu contei pra vocês, né? Que meu loop infernal é tipo, eu bebi muito e não consigo lembrar do que eu fiz, ou que eu acordo pelada, enfim, essas coisas. E aí todas as vezes eu fico, tipo, lembrando muito, assim, sabe? Fico pensando, ai meu Deus, se eu tivesse escutado isso quando eu era nova, se eu tivesse falado com alguém, se eu tivesse blá blá blá, todas essas coisas, tipo. Aí hoje eu tava entrando muito numa lombra, assim, de, tipo, quantos anos da minha vida eu perdi, entre aspas, né? Tipo, aproveitei muito, mas fui completamente improdutiva em muitas coisas por conta disso. E aí, tipo, bate às vezes a bad, sabe? Tipo, tava conversando. Oi. Posso mandar uma letra muito séria? Eu tenho grupos de usuários, né? Eu tenho um grupo de usuário em CAPS. Então eu tenho um papo você trouxe um papo que é recorrente, assim, entre a galera, na verdade. E o que eu falo? Gente, vocês não são produto dessa dor, dessa angústia. Vocês são consequência, sintoma delas, na verdade. Você tem que pegar essa força, essa raiva e revestir contra o sistema, cara. Porque foi o sistema que criou uma situação que fez você passar por isso, tá ligado? Então, a culpa não é sua, necessariamente. A culpa é que você não teve acesso à informação, você não teve acesso a uma perspectiva de horizonte de saberes que pudesse trazer você a um bem-estar. A gente só tem escolhas quando nós temos opções, meu. Talvez você tenha opções. Então, se você se angustiar e colocar-se da sua subjetividade enquanto culpada disso, talvez é isso que o sistema queira e produz dentro dos usuários de drogas. É que eles são responsáveis pela situação que eles se encontram. Não, eles não são responsáveis. Na verdade, o sistema nos limitam as nossas possibilidades de cuidado e nos leva a essa situação. Então, pega esse estar,
transforma em força, em raiva e joga na porra da cara do sistema, cara. E Ai, que lindo. Na sua vida. Ah, É Miro, sério, como eu muito queria bom. você no CAPS que eu frequentei, cara. Miro é foda. Transforma em arte, transforma Com em certeza. podcast, Laurinha. Transforma em raiva, mano. Quebra as coisas. Verdade. Gente, eu tenho dificuldade em racionalizar essa parada, saca? Eu tento ser sempre muito racional com muitas coisas, mas eu ainda levo muito isso pro lado da emoção, assim. E outra coisa também, Escobar talvez vai entender bastante, é a culpa de nunca ter conseguido parar, né? Totalmente, tipo... Entendo muito bem como é isso. Todas as vezes que alguma coisa dá errado na minha vida, aí eu falo, caraca, eu nunca consegui fazer nada, nem destruir o meu maior monstro, blá blá blá. Ai, difícil, gente. Foi mal aí o desabafo. Não, mas eu te entendo, Laura, eu te entendo. E eu acho que talvez aqui, claro, não se sinta mal, não. É um espaço pra se falar assim mesmo. Uhum. Acho que a gente tem que expor essas coisas também. E é justamente isso, a gente não encontra um espaço pra expor isso, a gente não escuta um ouvido qualificado pra escutar isso. A gente não escuta um espaço que não seja norteado por culpas e medos, sacou? Uhum. Quando eu tenho uma galera que eu cuido e tal, eu falo muito isso, assim, da gente transformar essa angústia, essa dor em algo produtivo, tá ligado? Pode ser uma arte, pode ser uma revolta, pode ser... Uhum. Mas a gente tem que trabalhar com isso, assim, a gente tem que mudar as chaves às vezes, porque eu acho que essa galera ganha, sabe? Essa galera aí, que nos mata todos os dias, ganham quando a gente bota pra dentro da gente e a gente fica no lugar que a gente não consegue tirar esse mal-estar dentro da gente, sabe? Aí eles ganharam, né? E, com certeza. Se a gente, mano, não se aceita e a gente produz algo, a gente se rebela, se revolta, pensa em outras formas de cuidado, é resistência, sacou? Eu acho que a gente tem Vamos que cuspir de volta o lixo em cima deles, né? Exatamente, isso mesmo, Ivo. Eu não sou especialista, né, que nem o Miro, eu só sou a pessoa que tá do outro lado do problema, né? Eu sou a vítima e autocausador do problema. Mas uma coisa que eu aprendi é assim, ó, enquanto você não consegue parar com essa sensação de culpa, você corre o risco de usar isso como uma muleta. Em qualquer situação, seu primeiro raciocínio vai ser, não adianta, eu sou um bosta mesmo, é isso aí, e Sim. tô ferrado. E é uma puta sensação negativa e que te leva pra um lugar muito escuro. Então, ficar em paz com as coisas que você já fez, se responsabilizar por elas, mas ficar em paz com as coisas que você já fez, é uma alternativa pra você conseguir olhar pra frente de alma mais lavada, sabe? Porque senão você sempre vai, tipo, antecipar o seu pior movimento. Você, não importa o quão baixo você esteja, você vai falar, eu já fui mais baixo antes, então eu posso ir um pouco mais. E isso é uma sensação meio terrível, porque você se sente muito mal e você não consegue se dar o valor merecido. É verdade. Porra, Eu não isso consegue nem aproveitar nada, assim, também, né? Nem se você tá bem, se você tá mal, assim. Às vezes às vezes, eu não sei por que eu faço isso. Tem vezes que é quando dá alguma merda muito grande, assim. Aí eu falo assim, não, ó, vou dar um tempo, não vou sair. 6 meses, 1 ano, não sei o quê. E eu falo pras pessoas pra ver se eu consigo, tipo, já que eu prometi isso pra alguém, eu cumpri, né? Aí, sei lá, dá 4 dias. Aí dá 4 dias eu tô lá na bagaceira de novo. Já aí fiz o isso pior, pra caralho. o pior é as pessoas falando, ué, mas você não falou que ia parar? Gente, não fala isso não. É foda. Eu mantenho dietas e até quando eu vou fazer alguma dieta de droga, eu mantenho em sigilo porque me estressa tanto contar pra alguém e a cobrança que eu uso a droga, entendeu? Começar a fazer isso. Não sei, eu falava porque eu pensava assim, não, se eu contar pra alguém, aí eu vou ficar com vergonha de furar, entendeu? O negócio. Aí dá tipo 2 dias, às vezes 2 horas. E aí eu tô lá, aí a pessoa fala, nossa, mas você prometeu, gente. Eu tô prometendo muita coisa pra mim há muitos anos. Mas é uma puta roubada, roubada, porque você não vai fazer ou deixar de fazer nada por ninguém. É uma decisão só sua, cara. E por ninguém mesmo, tá? Eu tô falando, tipo, o meu caso, a quantidade de vezes que eu já prometi pra minha esposa e eu furei. Sabe por quê? Porque no fim das contas não depende dela. Depende de mim. É uma coisa só minha, uma decisão minha, uma escolha minha. E até um negócio meio ofensivo quando você fala, imagina quando você fala pra sua esposa, ó, tipo, não tem nada a ver com você. Não importa o que você acha ou deixa de achar. É uma coisa que eu tenho que resolver. É pesado, mas é a verdade. Sim. Se você não ficar em paz com você mesmo, cara... Eu vou falar outra coisa. Dentro da clínica de cuidados que eu participo, a ideia de recaídas, ou qualquer outro nome que nós podemos dar a esse movimento, é totalmente aceitável, faz parte, né? Nós não temos esse rompante, como todo mundo pensa que tem, não, hoje eu vou parar e para. Não, cara, isso é muito raro.
A grande maioria não faz isso. E não devemos exigir que os outros também tenham esse comportamento, porque muitas vezes esse comportamento não é saudável também. Sacou? Eu tenho que parar e pronto. Não, a ideia é que... Mas ao mesmo tempo, os outros exigem isso da gente, né? Isso, mas isso não é saudável. Muitas pessoas se fodem por isso. Então, a ideia é que você vai fazer uso, pode ter recaídas ou volta a usos, faz parte do horizonte do cuidado. A ideia é que você procure o sentido do seu uso. É isso que eu falo muito, assim. Qual é o sentido que nós temos? Esse sentido faz sentido para mim? Ele faz parte da minha vida ou não? O que é? Eu tô imposto a esse uso? Eu estou sendo levado a esse uso? Eu acho que a gente tem que se aprofundar, na verdade, numa ideia de clínica ampliada do sentido do uso. E saber se esse sentido desse uso está fazendo bem para mim ou não. E aí eu vou decidir se eu vou continuar a usar ou não. Eu sou daqueles que acham o seguinte: se o cara escolher, eu dizer assim, mano, eu vou morrer usando drogas. Como o cara lá do Despedido de Las Vegas, saca? Daquele filme. Se o cara escolheu, vou morrer usando drogas. Beleza, mano, é tua escolha. A minha obrigação é dar dignidade pra esse cara nesse processo. Agora, se o cara falar assim, mano, eu tô usando pra caralho, mas eu não quero morrer, brother, eu quero viver. Então, estratégias de cuidado para que você viva, mano. Eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, num sentido. E esse sentido ele tem que ser muito individualizado. A gente tem que romper as barreiras do que está ao nosso redor. Ou seja, a gente não tem que fazer... Meio que o Escobar falou agora, faz muito sentido para mim. A gente não tem que fazer as coisas pelos outros. A gente tem que fazer as coisas por nós mesmos, sacou? Eu entendo muito quando o Escobar fala disso da esposa dele, e porque é verdade, a gente não tem que se cuidar por causa do outro. A gente tem que se cuidar por causa de nós, cara. É uma puta armadilha, cara. É uma puta de uma armadilha. Porque você tenta achar coisas na sua vida que te deem sentido pra não fazer, né? E aí você acaba jogando essa responsabilidade nas costas de outra pessoa. Sim! E é uma mentira. Quando você falha, também quando você não consegue fazer, a culpa não foi minha, foi dela. Ou o contrário também, né? Quando você falha, você fica sentindo terrivelmente culpado. Do jeito que a Laura tava comentando. Porque você tá vacilando, não com você, você tá vacilando com todo mundo. Sim. E isso é uma puta egotrip, né? Uma arrogância muito grande. Você achar que você controla a vida de todo mundo através das suas interferências e... Enfim. Caraca. Pessoal, vamos despedir aí. Hoje eu vou querer, além da arroba, eu quero que os senhores falem aí pros ouvintes que ficaram analisando a gente ao longo do episódio. Que drogas os senhores consumiram? Ou pelo menos as que podem falar. Quem quiser aí. Vamos começar aí pela ordem da apresentação. Laura Cristiana, fala pra gente. Eu sou sempre a careta do grupo, né? @Relabucho com X. @Relabucho com X e 12 gotas de Rivotril. Ô, louco. Doutor Escobar, fala pra gente. @Belinha Escobar, BELLIN Escobar. Uma bela de uma xícara de café e uns 444 cigarros. Caralho. E seu nome não é Belinha, hein? Seu nome é Furlan. Quem ouviu até o final do último episódio sabe. Olha, eu vou fazer um protesto aqui porque meu nome é Belinha, tá na minha certidão, tá no meu RG e ninguém vai discutir comigo. Tá certo. A Laura perguntou se é Hollywood. Nada. O meu é Hollywood verde. Eu sou mocinha, eu fumo Free One. Nossa. Free One. Que coisa. Parece que você tá fumando sabe aquele canudinho de papel que você faz? É porque tem uma lógica. Ai, que tem uma lógica. Não importa qual cigarro seja, eu vou fumar como puta apaixonada. Então pelo menos tem que ser o mais fraco. Isso aí. Tá vendo? Aqui tem redução de danos. É, garoto. Free One é muito redução de danos. Doutor Miro Rolim, fala pra gente. Que Miro Rolim e que droga? Miro com Y, _, Rolim, @Miro Rolim. Muito bom. E hoje, devido a esse frio desgraçado do inferno do campo que tá em São Paulo, esse clima desgraçado, eu tô à base de Advil e paracetamol e tô à base de Benegripe aqui, eu tô fudido. Cara, você hoje é um lobby da indústria farmacêutica. Doutor Gabriel, fala pra gente, você tem Twitter? Como é que é? Rapaz, então, Twitter eu não utilizo, eu tenho Instagram, meu Instagram é @gapedrosa e o Instagram do Que Droga é Essa, que é @Que Droga é Essa, tudo junto, sem acento. Isso aí. Meu Pedrosa é com Z. Boa. E a substância que eu utilizei, eu tava trabalhando aqui, eu gosto de tomar álcool quando eu trabalho, eu tomo pouco, eu bebo pouco, mas eu gosto de beber de vez em quando, em certas ocasiões específicas, essa é uma delas. Então eu tomei um pouquinho de conhaque. Eu bebo pouco, mas trabalho muito.
Exato. Não é o bebo socialmente, né? É bebo profissionalmente. É tipo isso. Então eu tomei um pouquinho de conhaque, tomei um pouquinho de cachaça. Quer dizer, eu tomei um pouquinho de cachaça, a cachaça acabou, eu tomei um pouquinho de conhaque, e aí eu recebi visitas, eu tomei um pouquinho de vinho e fumei um fumo do bom também. Opa! Toca o Bob Marley. Bom, não vou escapar também. Meu amigo secreto, meu antidoping aqui foi o quê? Uma Coca-Cola, um cigarrinho, um baseadinho, um vaporizador também, por que não? Um Dorflex e uma dedadinha no MD. Que é de ferro. Eu meio acelerado aqui, vou botar um prog trance aí pra terminar o episódio. Alguém quer pedir uma música? Como é que é? Não. @Ivo Neumann, e você fica ligadinho no @treta também, já que seguiu todo mundo aqui dessa bancada. E vamos convidar vocês para outros episódios, falar mais sobre drogas, esse assunto aqui do Treta Talks, que é sexo, drogas, política e progresso. Estamos aí. Valeu. Quando precisar, beijão em todo. Tamo junto, galera. Até semana que vem. Tchau. Muita treta, vixe, muita treta, vixe. I can feel it. Muita treta, vixe, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Oh, você não tá colocando mais aquele esquema de dicas que você tinha antes, tipo... Fazer um jabá, né? Você quer fazer um jabá, né? Faz o jabá aí, Miro, que eu vou botar no meio do episódio. Não, é só pra saber mesmo. Você não tá fazendo mais aquilo, aquelas paradas? Não tem mais treta súbita, não tem mais nada. Mano. O pessoal reclamava que tava muita enrolação. E aí, com Treta Talks no PicPay lá, que eu já tenho que fazer o jabá, vocês viram, foi rapidaço, mas já é uma enrolação. E eu odeio minha voz falando. Então, já falo muito. Ai, qual é? Sua voz é mó legal. Não, quando fica falando sem parar, sabe? Da próxima vez a gente faz em jogral, Ivo. Você fala pique, aí a Laura fala pay, aí a gente vai... Assine! Vou gravar assim, isso, com certeza. Pay. Cada um vai falando uma palavra, é da hora. Nossa, eu quero ver o Ivo editando isso depois. Estalo Podcasts.